Fala aí pessoal, beleza? Em 2024 ainda vale a pena migrar para a análise de dados? Vou mostrar o meu ponto de vista, compartilhar a minha experiência e também vou falar quais são as profissões que mais estão migrando para a área de análise de dados. Quais são os passos que você precisa seguir? E por último, qual o conhecimento mais exigido pelas empresas para entrar na área de análise de dados? Tudo isso e muito mais nesse vídeo, então fica comigo até o final. E antes, claro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, sou especialista em Business Intelligence, também sou instrutor de Power BI, Python, SQL para análise de dados e trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Gente, eu fiz a minha transição de carreira aí há muitos anos, como eu já comentei em outros vídeos. Eu sempre fui o cara do relatório, sempre fui aquele cara do Excel, do sistema, que configurava tudo, que fazia tudo ali, mas trabalhava em áreas operacionais, né? Então, vira e mexe, eu tinha que pegar uma empilhadeira, uma paleteira, erguer uma caixa, martelar um dedo ali, né? Faz parte do processo, né? Mas chegou um momento que eu precisei fazer um investimento na minha carreira ali, para realmente virar a chave ali e me livrar de uma vez por todas ali da área operacional ali, né? E literalmente parar ali de sair fora ali, de trabalhar com um chefe chato que estava mais interessado ali em ficar alimentando o próprio ego do que liderar a equipe para ter bons resultados, né? Sempre quando você trabalha em equipes mais operacionais, você vê mais coisas desse tipo assim do que quando você trabalha em equipes mais estratégicas, mais táticas, assim, mais administrativas de uma forma geral, né? E eu sentia que eu precisava me livrar ali, virar a chavinha de uma vez ali e deixar essa parte operacional assim, não voltar mais para a parte operacional ali, porque eu sentia que eu tinha mais potencial de desenvolvimento, porque eu acabava sendo muito podado ali, né? E eu realmente sentia isso a vida toda. Eu tentei, inclusive, virar analista de logística, eu não conseguia. Eu também via muito aquilo de que se você não era da turminha, você não conseguia migrar ali, você não conseguia ser promovido. E outras pessoas com menos competência técnica, analítica, sendo promovidas ali justamente porque eram da turminha. Então eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer uma virada de chave para parar de depender desse tipo de condição. Pensei, não vou ficar puxando o saco de ninguém, eu quero ganhar, mas eu quero ganhar na técnica. Então eu fui investir em conhecimento técnico e deu super certo. E desde essa época aí tenho trabalhado em grandes empresas, aí você pode conferir lá no meu LinkedIn, que sempre foram grandes empresas conhecidas de mercado mesmo. E desde 2020 eu comecei a dar treinamentos online, né, com a pandemia, que antes disso eu dava treinamentos presencial nas empresas que eu trabalhava. Mas em 2020 eu resolvi gravar, gostei, foram mais de 2.000 alunos, comecei na Udemy, em 2023 eu migrei para a Hotmart, montei minha plataforma de cursos, porque ali eu tinha um maior controle ali junto com meus alunos, uma maior interação também, porque a Udemy não permitia isso, a Udemy era muito amarrada, era uma ótima empresa para quem quer estudar, porém para o produtor de treinamento que quer ali realmente acompanhar os alunos, que era o meu caso, não dava muito certo, então eu saí da Udemy, fui para a Hotmart e provavelmente agora em 2024 eu vou deixar a Hotmart. Estou avaliando algumas possibilidades ainda. Mas desde 2020 eu tenho acompanhado muitos alunos, eu acompanhei muitos alunos fazerem essa transição de carreira, pessoas vindo de várias áreas, pessoas começando do zero e fazendo essa migração, aprendendo as ferramentas aí que eu ensinava, até chegar aí no primeiro sim e migrar definitivamente de área. Então eu tenho propriedade do que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Eu passei por isso e eu tenho ajudado outras pessoas aí, pelo menos desde 2020, a fazer esse mesmo caminho. Basicamente eu tenho compartilhado aí com esses meus alunos aí, como foi essa minha trajetória e qual é o melhor caminho para fazer aí nessa migração de carreira. Então, isso me dá embasamento para o nosso bate-papo de hoje, porque eu vejo as pessoas perguntando ainda se vale a pena migrar para a área de análise de dados em 2024. E eu vou falar vários pontos aqui para deixar você seguro da sua decisão, se sim ou se não, beleza? E como eu disse, pessoal, com essa experiência que eu tenho, né? Fiz a migração de carreira, mas já comecei com análise de dados lá em 2004, 2005. Ou seja, eu estou indo aí para os meus 20 anos de carreira, né? Sempre trabalhando com dados ali, mesmo que de uma parte operacional. Depois eu migrei de vez.
fui trabalhar em grandes empresas com dados e depois comecei a ensinar qual o caminho para meus alunos. Mas aí você começa a acompanhar aí o Instagram, o LinkedIn, aí começa a ver um monte aí de supostos gurus, né, que para mim são charlatões, literalmente, falando que você vai do 0 ao 5K em 90 dias, ou que você vai ganhar 50K trabalhando do Brasil apenas com conhecimento de Excel. E quando você vai olhar o LinkedIn da pessoa, você fala assim, meu, como que pode a pessoa ter coragem de oferecer isso se nem ela mesma nunca passou por isso? Aí você entra no Instagram da pessoa, tá lá, ganho 50K por mês com análise de dados. Meu, mentira! A pessoa ganha 50K vendendo curso, mentoria de análise de dados. A pessoa não sabe analisar dados. A pessoa fica contando história, é basicamente um storytelling que ela faz ali, cheia de gatilhos mentais ali poderosíssimos para gerar escassez ali. Você quase implora para fazer a mentoria da pessoa, achando que vai salvar a sua vida, a sua carreira. E aí quando você percebe, você já perdeu uma grana aí e não teve nada do resultado que foi prometido para você. E agora eu pergunto para você o seguinte, como que alguém que nunca fez o caminho, nunca se tornou um analista de dados de verdade, consegue ensinar para você como você tem que ser um analista de dados? Como que uma pessoa que nunca tocou uma guitarra, nunca fez um solo, leu um livro apenas ali, vai ser o seu coach ali para você aprender a tocar guitarra, entende? Isso aí vai muito naquela onda de coach que teve alguns anos atrás, pessoal, onde muitas pessoas que nunca foram CEOs queriam ensinar outras pessoas a serem CEOs. Mas esses gurus, esses coaches, aí, eles tinham gatilhos mentais aí tão poderosíssimos que você implorava para entrar aí na mentoria, no programa de coach dessas pessoas aí. Você ficava um ano pagando parcelado com juros lá ainda, e no final não tinha resultados. Você não virava CEO, não era promovido e ainda estava com a conta um pouco mais negativa. Isso tem acontecido com a análise de dados. Tem muitos profissionais iludidos. E quando essas pessoas percebem, já é tarde demais. Elas já caíram no conto, vão ter que continuar pagando algo que não vai trazer valor para elas e elas não podem nem pedir o dinheiro delas de volta. Então, qual que é meu conselho para você não cair nessas ciladas? Vai no LinkedIn dessa pessoa que fala muito aí e vê o que outros profissionais falam dela. Ou é só aluno iludido que está falando dela lá no LinkedIn? Tem alguém de respeito que endorça aí a mentoria, o curso, o coaching, o treinamento dessa pessoa? Ou é uma pessoa que vive de puro marketing? E eu estou falando isso porque está totalmente relacionado com o título desse vídeo, que você vai lá, cai aí no golpe do vigário e depois acha que não vale a pena entrar na área de dados. Ou você acha que todo mundo da área de dados é mentiroso, enganador, salafrário e por aí vai. E não é bem assim, pessoal. Calma. Tem salvação, tem ótimos profissionais. Eu diria para você ainda que a maioria dos profissionais que estão no mercado de treinamentos e mentoria são excelentes, mas a maioria deles não está utilizando aí poderosos gatilhos mentais aí para fisgar você ali com marketing digital barato ali e fazer você abrir a sua carteira. Normalmente são pessoas mais sérias que têm como principal ocupação um trabalho e nas horas vagas, assim como eu, por exemplo, conseguem ministrar treinamentos, gravar aulas, falar com alunos, orientar pessoas a seguir um caminho correto na carreira. Então, tome cuidado, porque aí você se ilude e depois vai falar que não vale a pena entrar na área de dados, que é tudo mentira. E tem outro ponto também, é que geralmente essas pessoas vendem que é muito fácil a análise de dados, que é simples, é só você comprar o curso e em 90 dias você já está ganhando 5 mil. Mentira, pessoal! Deixe apenas quem já fez esse caminho orientar você. Não permita alguém que acha que sabe falar para você o que você deve fazer. Beleza, pessoal? E aí você pode falar assim, tá, professor, mas alguém que fez esse caminho, o que falaria para eu fazer, por exemplo? Bom, primeira coisa é garantir o conhecimento técnico. Uma empresa, quando ela vai contratar você, quando você vai fazer essa migração de carreira, você vai sair da sua carreira tradicional aí para a área de análise de dados, ou pode ser uma área de negócios que exija conhecimento de análise de dados, ela vai exigir de você principalmente conhecimento técnico. Eu sempre falo isso nos meus vídeos aqui. Por que ela vai exigir você conhecimento técnico? Porque normalmente eles já sabem as regras de negócio. Eles estão precisando de alguém que opere ali o SQL, o Power BI,
o Python, o Excel e transforme os dados em visualização de acordo com a necessidade deles. E aí, conforme você for aprendendo, você for ali desenvolvendo as análises, os dashboards, as queries, consultas em SQL ali, você vai aprendendo sobre o negócio. E quanto mais você aprende sobre o negócio, você aprende tecnicamente, você melhora o negócio, melhora a técnica e você vai contribuindo e agregando mais valor para a empresa. Então, qual que é o caminho? Garantir conhecimento técnico, passo número 1 ali. Segundo, portfólio, pessoal. O portfólio você consegue demonstrar esse conhecimento técnico que você garantiu ali, beleza? E uma dica que eu falaria é se você, por exemplo, você é de logística, você é de vendas, você é do financeiro, contabilidade, RH, e por aí vai, tente colocar nesse portfólio o seu conhecimento que você já tem de carreira. Por exemplo, se trabalha em RH, coloca esse seu conhecimento de pessoas na área de dados, aplica isso, porque você já tem aí o conhecimento de negócios, e aí você vai utilizar a análise de dados, mais seu conhecimento de negócios para construir um portfólio. E se você não sabe o que é um portfólio, dá uma olhada aqui no meu canal que eu tenho vídeo só explicando o que é um portfólio e como você deve fazer um, beleza? Inclusive no meu treinamento eu tenho um módulo apenas de portfólio explicando passo a passo de como os alunos desenvolvem um portfólio. E isso justamente para garantir que eles consigam aplicar o conhecimento técnico deles e demonstrar isso para o recrutador através de um portfólio. Então, um portfólio é muito importante para demonstrar o seu conhecimento técnico. E se você conseguir demonstrar o que você já conhece através da análise de dados com o conhecimento técnico que você adquiriu, com certeza isso vai ser um diferencial para você, porque você vai falar de analisar dados de algo que você já conhece, beleza? E aí você fala assim, professor, mas que carreira que mais está migrando para análise de dados? Então vou falar algumas aqui para vocês. Contadores, analistas financeiros, gestores de tráfego, desenvolvedores front-end, analistas de sistemas, profissionais de logística de uma maneira geral, engenheiros de todas as áreas e pessoas que estão iniciando. Ou seja, basicamente todo mundo está olhando para a análise de dados. Mas, sinceramente, pessoal, as pessoas não olham para a análise de dados com o mesmo potencial que olham para desenvolvimento. E na minha opinião, a análise de dados ela tem uma barreira um pouco menor ali, porque você precisa ser um pouco, mas é um pouco só, menos técnico que um desenvolvedor iniciante. E sinceramente a parte de remuneração, pelo que eu tenho visto ali, a média de quem começa em análise de dados é um pouco maior do que quem começa em programação, mas isso pode variar com tecnologia, região do país, até sua experiência anterior. Então não vou falar valores aqui, mas vocês podem pesquisar no LinkedIn de acordo com o perfil de vocês e validar essa informação. Aí você deixa um comentário aqui falando se eu tenho razão ou não, beleza? E agora eu vou falar qual é o conhecimento que as empresas mais têm exigido dos candidatos para áreas de análise de dados. E só essa semana, pessoal, entre meus alunos foram 3 alunos aprovados. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de janeiro, perto do meio-dia. Vou postar esse vídeo na segunda-feira, então daqui a 24 horas. Eu recebi a notícia dessa semana aqui, pessoal, de 3 alunos aprovados, inclusive 2 para uma mesma empresa. E todos eles têm uma coisa em comum que eles precisaram fazer no teste, que é o SQL, pessoal. O SQL foi o ponto-chave do teste de todos eles. E por que SQL se nós temos tantas tecnologias no mercado? Por exemplo, a gente tem SQL, Power BI, Tableau, Qlik, Python, R, muita coisa, muita tecnologia, mas o teste foi apenas em SQL. E por que isso acontece, pessoal? Porque basicamente SQL é fundamento. Se você sabe filtrar, agrupar, selecionar, ajustar tipo de dados, manipular informações no SQL, você consegue aplicar esses mesmos conceitos em um Python, você consegue aplicar esses mesmos conceitos em um Power BI e você consegue aplicar em outra linguagem de programação ou ferramenta de visualização. Mas é claro que a empresa não exigiu que eles soubessem apenas SQL, tá bom? O teste foi em SQL, mas em todas as entrevistas os candidatos foram perguntados se dominavam outra ferramenta de visualização. E não importava qual, precisava ser Tableau, Qlik, Power BI, Dashboard em Python e por aí vai. Por quê? O conceito de análise de dados, depois que isso está na sua mente, você só muda de ferramenta, pessoal. É igual mudar de carro. Você tem que se adaptar ali aos controles, aos elementos, aos objetos, aos recursos do carro, mas você sabe dirigir, entendeu? E análise de dados é do mesmo jeito. Depois que você aprende,
você opera outras ferramentas, você muda a linguagem, muda a sintaxe, mas o que precisa ser feito, você vai saber fazer quando for necessário. Você leva o conceito de uma ferramenta para a outra. E eles pedem o SQL justamente por isso. Se você sabe SQL, você vai aplicar os mesmos conceitos aí em outras ferramentas de visualização e até linguagens de programação, que foi o caso aí desses meus alunos aí que me deixaram muito orgulhosos, hein, pessoal? E aí, pessoal, você pensa assim, poxa, mas com tanta ferramenta no mercado, basicamente eles exigiram fundamentos de SQL e uma ferramenta de visualização de dados para migrar para a área. Mas, pessoal, não é saber mais ou menos, não, é dominar o SQL. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando eles passam no teste que nós temos lá no treinamento, eles já podem aplicar para qualquer vaga de SQL que eles estão prontos para passar no teste, porque o teste basicamente tem o mesmo nível do que as vagas pedem. Eu sei disso porque eu também aplicava teste de SQL para analistas de dados e eu aplico o mesmo teste no meu treinamento de SQL. Simplesmente por isso, quando o aluno está conseguindo passar no teste ali de uma forma efetiva, ali, confiante, ele já está pronto para ir para o mercado. Mas isso, pessoal, isso é o meu ponto de vista, essa é a minha opinião, aqui eu compartilho a minha experiência com vocês, e claro, não quer dizer que eu estou totalmente certo nem totalmente errado, é só o meu ponto de vista baseado no que eu vivi, e claro, é algo que eu tenho experiência de verdade. Vocês podem entrar no meu LinkedIn lá, podem perguntar para os meus alunos, e podem verificar que outros grandes profissionais sempre comentam nos meus posts também, e eu só falo isso para vocês aí, não cair no conto de qualquer um por aí, beleza? Então, pessoal, se você gostou, se você tem algum comentário, me ajuda aqui, se inscreva no canal, dá aquele curtir para apoiar o trabalho do tio aqui, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e um ótimo 2024 para você. Valeu!